Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Bom, lembra na semana passada que a gente começou a falar um pouquinho, né, sobre a questão de longevidade? A gente fez aquela relação, né, de aposentadoria, longevidade, que são questões que parecem ser semelhantes, mas são diferentes, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. O ponto que eu quero falar então é a questão de contribuição. Então, vamos lá, pessoal, então funciona assim, né? Na maioria a gente fala das novas gerações de agora por diante, ou daquelas que vêm realmente passando já, né, por esses períodos atuais, a gente fala que a gente começa a fazer a contribuição, né, para a sociedade, trabalhar efetivamente, ganhar algum tipo de recurso a partir do momento que se forma, tá? Então quando a gente se forma, né, então esses 22, 23 anos, é quando a gente emigra para o mercado de trabalho e começa a trabalhar. O que acontece? No começo você ganha muito pouco, percebe? Mas por que eu ganho pouco, né? Na verdade, se a gente for ter um entendimento, uma forma de perceber e entender, a empresa, ela precisa daquele seu trabalho, sim, mas de fato ela está investindo em você, ela está ensinando você, te dá oportunidade, até em algumas situações errar, te pagando, te remunerando de alguma forma. Você vai acertar muito mais, mas você não tem todos os conhecimentos ainda. A empresa, ela está te dando a oportunidade de aprender, fazer um laboratório com você, e você ganha um valor para poder fazer esse tipo de aprendizado. Isso, de fato, ele vai acontecendo, tá? Então você vem trabalhando, aprendendo, contribuindo e tudo mais, e aí eu falo para vocês, 22, 23 anos, aí esse processo de crescimento, ele vai mais ou menos de aprendizado, tá? Ele leva mais ou menos uns 10 anos, tá? Então 33 anos, né? 33 anos é quando de fato a gente começa a ter um nível de acerto bem maior, e aí a gente já começa a contribuir muito mais, você já começa a ter outras promoções, é isso que começa a acontecer, começa a ter mais relevância dentro da empresa, e começa a ter promoções, e isso começa a acontecer, tá certo? Então vamos lá, pessoal, esse acho que é o ponto que eu queria que eu quero trazer como o ponto mais importante nesse vídeo, tá? Então, que vai desse período de 30 a 35 e ele se estende até 55, 60 anos, tá? Então a gente está falando aqui um período mais ou menos de 30 anos, de 25 a 30 anos, tá? É o período onde existe o maior poder de conquista. Então, assim, onde a gente consegue acumular o maior número de bem possível. É isso que de fato ele começa a acontecer, tá? E é um período relativamente curto, se a gente for pensar numa vida, né, que a gente falou na semana passada, de podendo chegar até 85, 90 anos, 30 anos é o período de acumulação. Então é isso que de fato acaba acontecendo. Então é nesse período que a gente precisa se preparar para a gente poder realmente ter todas as conquistas daquilo que a gente vai conseguir alcançar, ok? Esse é um ponto bastante importante da gente ter esse entendimento. E por que eu falo isso? Porque a partir dos 55, 60 anos, a nossa renda ela começa a ter um decréscimo, é natural, isso começa de fato a acontecer. A gente continua trabalhando, só que às vezes com salários menores, um pouco menores, já não tem o mesmo nível de entrega, de conhecimento sim, mas a entrega, a sua energia, talvez ela já não seja tão intensa quanto foi anteriormente. E esse ponto, ele é bastante importante da gente ter esse tipo de entendimento, porque quando chegar naquele corte da aposentadoria que a gente falou, dali para frente você já não tem mais essa renda, você vai receber um benefício. A aposentadoria não é nada mais do que um benefício que você começa a receber, só que muitas vezes ele vai condizer com a metade do valor do seu salário que você tinha anteriormente. Então esse é um ponto que ele é bastante importante. Suas despesas com saúde e tudo mais que eu falei na semana passada, ele começa a aumentar. O que é então esse entendimento que eu quero colocar para vocês, pessoal? Que basicamente o tempo principal de contribuição e de acúmulo que a gente consegue fazer financeiro dentro da nossa vida são 30 anos. De 30 no máximo, vamos lá, situações já diferenciadas, 35 anos. Isso de fato acaba acontecendo. E durante esse período de 35 anos, você tem que conseguir acumular para você poder se manter pelo restante do período que vai ter. Se você não fizer esse tipo de trabalho, alguém vai ter que pagar essa conta. Provavelmente vai ser, quem vai ser, né? Seus filhos, né? Outras pessoas, né? Dilapidar o patrimônio daquilo que foi conquistado. Então são pontos que são bastante importantes para a gente poder ter esse entendimento. E aí que a gente começa a falar realmente da questão de planejamento, né? Esse tipo de entendimento que a gente precisa ter realmente bastante focado, ok? Então é isso daí, pessoal. Vou fazer mais alguns outros vídeos falando um pouquinho mais sobre esse tipo de assunto ainda, para a gente poder ter uma tranquilidade um pouco maior nesse sentido, ok? Tenha uma excelente semana, que seja muito abençoada com muitas coisas boas.